Olá, pessoal! Eu fiz um comprometimento comigo mesma que toda semana eu vou colocar aqui um conteúdo sobre coaching. E hoje eu tenho um convidado especial, o Rodrigo, para quem não conhece. O Rodrigo é meu irmão. Há quantos anos? 39 anos, né? 39 anos. Nós temos 3 anos de diferença. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre a sua história. Peraí, a minha história? Hoje eu quero falar sobre a nossa história, a minha, a sua. E no coach a gente trabalha essa questão de como você enxerga a sua história. Nós temos, dentro da nossa história, muitas lembranças. Nós temos a fase de quando criança, depois nós temos a adolescência e a fase adulta. E durante essas 3 fases, muitas vezes a gente já passou por algumas coisas que nos deixaram tristes, nos deixaram decepcionados, né, Rodrigo? Infelizmente, né? Ou felizmente, né? Ele fala felizmente por quê? Porque muita coisa que a gente passou na nossa vida foi um aprendizado, Isso. nos fortaleceu para que a gente chegasse até onde nós chegamos, mas muitas coisas que a gente passa na nossa vida travam o nosso desenvolvimento, Sim. travam o nosso progresso. Porque muitas vezes essas coisas, elas, se não forem trabalhadas, se não forem ressignificadas, elas podem paralisar. Já viu aquela coisa, né, Rodrigo, que a gente fala, parece que a minha vida não vai pra frente? É bem assim mesmo. Alguma coisinha, eu não consigo fazer isso, sou limitado. E muitas vezes a gente faz, né, a gente até copia alguém que tem sucesso e a gente roda e para no mesmo lugar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu. Às vezes eu tentar imitar alguém e às vezes eu tinha que fazer aquilo que era dentro de mim, mas eu não conseguia fazer. Sentia um bloqueio, sentia medo, né? Sentia desconfiança e tentava imitar às vezes alguém mas é tudo aprendizagem, né, para nossa vida, né? E no coaching muitas vezes a gente aprende a ressignificar coisas que nos aconteceram, sabe? Que às vezes a gente nem sabia, né? As respostas vão surgindo de coisas que nos magoaram e aquilo ficou gravado e aquilo atrapalha o nosso desenvolvimento. A partir do momento que a gente ressignifica, eu tenho um problema com meu irmão, então como que eu vou resolver isso? A partir do momento em que eu procuro meu irmão, nós já brigamos muito, né, Rodrigo? Só que as nossas brigas, assim, até que a gente consegue, a gente briga e daí no outro dia a gente já tá conversando como se nada tivesse acontecido. Sim, na maioria das vezes foi assim, né? Mas já teve situações que a gente ficou um dia sem conversar. Foi. Não vou nem entrar ainda, mas passou, né? Ficou no passado. Eu vivo muito assim. Às vezes acontece de alguém magoar, muitas vezes em irmãos, aconteceu isso no passado, mas no momento, na hora, o humano, né, sente, e a gente acaba, às vezes, tomando atitude e tal, e depois Deus, né, dependendo da sua fé, da sua religião, né, no momento que você participa, isso também auxilia a gente nesse momento de reflexão. E a gente começa a dar valor também, a gente começa a ver também o quanto que é importante, que a gente não precisa, a gente é de sangue, a gente é da família. Deus começa a mostrar para nós também, né, o valor daquela discussão, será que vale a pena? Tem tantos projetos para o futuro, a gente é da família, do mesmo sanguíneo, então daí a gente acaba voltando às pazes, né, se perdoando, as lágrimas rolam. Eu acho que é essa verdade que é importante no relacionamento. Essa verdade que tem que ser escancarado. A gente não pode se guardar e fechar dentro de nós. A gente vai se endurecendo, vai se fechando. E vai se fechando no âmbito profissional, no âmbito espiritual, no âmbito familiar, no âmbito emocional, né, sentimental. Por isso que é muito importante a gente manifestar essa dor, manifestar essa mágoa, esse ressentimento e conversar, né, chegar e falar o que aconteceu, olha, aconteceu isso, mas a gente não precisa viver assim, a gente tem muitos projetos, muitos planos, nós somos da mesma família, somos irmãos. Hoje a Vanessa, ela é madrinha, né, do meu filho, né, então já é compadre, comadre, né, então assim, a ligação ela vai além do sangue, né, só de pai, mãe, de irmãos, vai muito mais além. E a Vanessa
Ela é uma irmã que não é só minha irmã, ela acaba sendo minha amiga também, minha confidente. Hoje eu sou casado já há 13 anos, mas quando eu morei junto com meus pais, a minha irmã era minha confidente. Então ela sabia dos meus erros, dos meus fracassos, das minhas labutas, das vitórias, das derrotas. Então, uma amizade muito grande. E nisso os conflitos, infelizmente, acabavam acontecendo. Mas o retorno, né, o reencontro de novo da paz era constante, graças a Deus. E o Rodrigo tocou em pontos interessantes. Eu quero falar para vocês que nós não combinamos nada, né, antes de gravar, para ser uma coisa natural. E ele tocou num assunto de Deus, de oração. E é muito importante a gente ter Deus na nossa vida, obviamente. Centro, né? Mas o próprio nome diz, né, a gente orar, a oração. Mas toda oração, ela requer também uma ação. E muitas vezes não basta a gente orar, a gente tem que tomar atitudes. Isso. E muitas pessoas travam na hora de tomar essa atitude. Não sabe como começar, não sabe como buscar o familiar para se reconciliar, não sabe como quebrar a barreira. O orgulho às vezes vem, né? E tudo isso pode ser trabalhado através do coach, né? E muitas vezes chegavam coaches, que a gente chama coaches, clientes, e você percebia que eles tinham até uma certa vergonha da sua história, muitas vezes de uma vida muito difícil, de uma vida muito sofrida, e o coach, ele ajuda você a ressignificar a sua história, e o mais importante de tudo, honrar e respeitar a sua história. Então, a partir do momento que você começa a honrar e respeitar a história de luta, né? De quando a gente trabalhava desde pequenininha, nossa mãe fazia salgado pra fora, lembra? E a gente ia vender coxinha, daí eu falava, Vanessa, entra lá e oferece. Daí eu fico aqui com a caixinha. Se alguém quiser, você me dá um sinal, eu vou lá e chego. Eu tinha uma vergonha, não consegui nem falar. E a Vanessa eu sempre já mais falava, né? Já era mais comunicativa. Então, muitas pessoas têm vergonha da sua história, vergonha da dificuldade. Então, no coach você aprende a trabalhar isso e aprende a honrar e respeitar a sua história. Então, o que nós queremos deixar nesse vídeo, para não se alongar muito, não tenho muita coisa pra falar. A importância de você poder olhar para sua história de outra maneira. Isso. E poder... ver que nada foi por acaso. Poder perdoar, nada. Sabe? As pessoas que te feriram. Isso, né? Hoje, Perdoar. como coach, eu consigo enxergar que o meu irmão, ele não vê muitas coisas como eu vejo. Ele não vê certos cuidados que se precisa ter, talvez com meu pai, com a minha mãe, como eu vejo. Porque cada um tem um jeito diferente de ser. Já seguiu o meu caminho, né? E ela continua. E o coach, ele te ajuda a desenvolver a empatia, que é se colocar no lugar do outro e entender por que ele age assim, por que eu ajo assim, e conseguir amar e respeitar o outro da maneira que ele pensa. É um limite, né? Respeitar a limitação, né? Entender, renunciar, né? Essa diferença, às vezes, de pensamento, de atitude, né? Para que não gere discussão, briga, e gere a paz, né? A gente buscar entender para que a paz reine, para que a harmonia reine, isso que é o mais importante. Ficar todo mundo em paz. Acho que não tem coisa melhor do que eu chegar aqui, conversar bem com a minha irmã, conversar bem com meus pais, ou você, no seu trabalho, você se dar bem com seus colegas, com seus amigos, você com o namorado, seja, sabe, isso aí não tem dinheiro que compre a paz, você viver em harmonia. Você estando em paz com você mesmo, você vai estar levando essa paz também para onde você for e vai fazer, né, tudo se girar em torno melhor da tua vida, vai ter uma sensação melhor, você vai ter mais sucesso, sabe, em todos os âmbitos, se você ficar em paz. E essa palavra que ele disse, sucesso. Lembra lá no começo que nós falamos aquela frase, parece que a minha vida não vai pra frente, a minha vida não prospera, e a partir do momento que você trabalha esses conflitos que você tem, seja na área afetiva, seja na área profissional, seja na área familiar, a gente tá falando hoje da área familiar, a partir do momento que você quebra essa barreira, que você trabalha isso, a sua vida tende a só prosperar. Prosperar. Tende só, né, a andar pra frente, vai pra frente, tudo, nada vai te derrubar, te deixar pra baixo, nada. Daí, agora a minha vida vai pra frente, daí, né, a gente muda a frase. Precisa estar bem aqui dentro, né, precisa estar tudo organizado, e esse é um ponto fundamental, de você realmente ver a sua limitação e buscar ver essa melhora, aceitar realmente a opinião e pedir e viver melhor. Essa é a intenção. Então essa é a dica de hoje que nós vamos deixar, eu aqui, né, com o meu irmão, com essa participação especial, dizendo para vocês que
é muito importante vocês trabalharem os conflitos, né, da sua história e honrar e respeitar a sua história. Isso. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.